Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clever. Eu criei este canal aqui para a gente desenvolver alguns códigos automatizados aí de algumas estratégias que eu venho acompanhando no YouTube. Algumas estratégias. Hoje nós vamos desenvolver aqui do Viver de Trade, a automação dele. O nome do título do vídeo vai ser Chega de Stops, né, com REM de regra de coloração. Eu vou estar deixando o link dele no, fixado no vídeo também, para quem tiver interesse, tá? De assistir lá certinho o que ele explica. Eu já coloquei um atalho aqui com as configurações que ele usa. Ele usa aquele vídeo em específico. Ele usa no índice a 20 Rs, uma média de 9, 21 e 72, as três exponencial. E o MACD de 144 por 14 por 14. Então vamos automatizar essa, esse setup que ele desenvolveu lá. O dele não tem uh, o stop ATR, ele conduz o trade lá box a box, né? Então de início vamos fazer da mesma forma. Dependendo como for o feedback aí, a gente vai melhorando esse código. Uma outra situação, ele entra sempre quando tem uma condição de box branco, mas eu percebi que vai ter muito stops quando a gente for entrar no autorizando as entradas no box branco. Eu resolvi escrever na condição de cruzamento da média, no caso a média de 72 como filtro e o MACD como filtro. Na condição de 72, o cruzamento da 9,21 na venda e acima da 72 a 9,21 na compra. E o MACD acima ou abaixo de zero. Então vamos, vamos começar a desenvolver aqui o nosso código. Então vamos criar aqui o nosso input, que são os parâmetros de entrada, as variáveis, início e fim. Bom, primeiro nós vamos precisar de três médias móveis, né? Então vamos colocar aqui input média rápida, vai ser a de 9 períodos, média intermediária, vai ser a de 21 e média lenta, que vai ser a de 72. Então a gente também vai precisar do MACD, então vai ter MACD rápida, MACD rápida, que vai ser a de 14, a MACD lenta que é de 144 e tem a MACD sinal que é de 14. Beleza, aqui nós temos já os três, os quatro indicadores na verdade, né? São três médias e o MACD. São quatro indicadores. Vamos colocar um underline aqui para separar. Certo. Agora aqui nós vamos atribuir as variáveis. Eu estou criando esse vídeo assim mais em cima de explicar como automatizar as estratégias, porque tem alguns vídeos que alguns canais no YouTube que fazem isso, só que o pessoal não libera o código fonte. Aqui na verdade eu estou mais assim para criar uma comunidade para um ajudar o outro. Então, se alguém tiver alguma dúvida de como programar um indicador específico
e não se importar da gente fazer isso via vídeo no YouTube, para ser exposto para as outras pessoas, não tem problema. Eu tenho um canal no Telegram também que eu vou deixar aqui embaixo para a gente se comunicar. ah, Lá vai ser, eu acho que um melhor meio de comunicação. Quem tiver interesse, né, de estar lá, eu vou estar colocando todos os códigos lá. E esse aqui, vamos já salvar ele, que vai ser como vídeo 1. Vídeo 1. Todos os vídeos serão assim, a partir do 1, 2, 3 e 4, para identificar o que vai ser posto em cada vídeo e para facilitar na hora de buscar o código lá, tá? Então esse vai ser o vídeo 1. Tem um espaço aqui. Então vamos continuar. Bom, já que eu tenho lá minhas variáveis, os meus inputs, né? Que isso daqui vai ser para o usuário escolher. Então vamos agora atribuir as variáveis. Bom, eu vou criar uma variável de média rápida, uma variável de média intermediária, uma variável de média lenta. Agora nós vamos criar uma variável do MACD, uma variável do MACD rápido, uma variável do MACD lenta, uma variável do MACD sinal. Todas elas serão float, né? No caso, em, em português seria real. E nós também precisamos de um sinal. A gente vai colocar um sinal de compra, que é buy, e um sinal de venda, que é sell. Isso vai ser do tipo booleano, que será verdadeiro ou falso. Booleano. Nas dúvidas, eu busco pelo relatório da Nelogica, né? Eu procuro indicadores. Vamos achar, por exemplo, aqui o MACD. O que precisa no MACD? Aí nós vamos precisar da média longa, da média curta e da média sinal. E o dado? O que seria esse dado? 0 para linha e 1 para histograma. Como a gente vai usar histograma, então nós vamos colocar 1, certo? Então bora. Eu sempre gosto de deixar os códigos comentados para futuramente, se precisar mexer, a gente tem acesso e fica mais fácil de identificar onde procurar, onde adicionar ou achar um possível erro. Então eu coloco aqui cálculo dos indicadores. E agora a gente vai começar a atribuir os valores nos indicadores. Então a minha média rápida vai ser uma média exponencial. Ela vai receber, né? Quando for assim, significa recebe. Agora, quando for somente o igual, então a minha variável MR é igual à minha média exponencial tal, 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 tal. Agora, quando eu coloco dois pontos igual, a minha variável MR recebe a média exponencial do input média underline rápida. A gente vai calcular elas como fechamento, certo? Se você clicar aqui em cima, vai estar escrito lá: cálculo a média exponencial, os parâmetros que eu preciso para que ela funcione. Um parâmetro de período tem que ser número inteiro e os dados de série, que no caso ali seria fechamento, abertura, máxima, mínima, como se fosse esse exemplo aqui. Esses são os valores que a gente precisa atribuir aqui dentro: fechamento, mínima, máxima e abertura. Então pode ser colocado qualquer um deles, tá? Bom, então aqui a gente já tem a média de 9. Vamos antecipar aqui um pouquinho.
Se esse vídeo ficar muito grande, eu vou cortar ele em algumas partes, tá? Para não ficar muito massivo. Bom, a primeira média, média rápida, nós já temos. A segunda média é a média lenta. Média lenta. A terceira média, não, desculpa, que é a média que é intermediária, e aqui é a média lenta. Tem que tomar cuidado na hora da gente atribuir os valores às variáveis para que não aconteça a inversão dos dados, tá? Então agora aqui a gente vai começar a atribuir os valores do MACD. Então o meu MACD vai ser o MACD. Na verdade aqui, pessoal, eu não precisava ter feito tudo isso. Aqui seria se eu fosse calcular o MACD via código, mas como nós vamos pegar o indicador, futuramente, se for o caso, a gente pode até fazer um vídeo separado explicando como fazer o MACD via código, mas aqui como nós vamos pegar um indicador, eu vou atribuir somente como o MACD, valor do MACD, a variável, tá? Então, MACD vai receber MACD, que seria o indicador agora, que a gente vai pegar MACD. O que ele vai precisar? Primeiro, da média longa, que é MACDs e MACDs lenta. Depois, nós vamos precisar do MACD curta e MACD curta. Na verdade, eu coloquei como rápido, né? E finalmente o MACD sinal. Quando vocês estiverem escrevendo, por exemplo, aqui, quando vocês estiverem escrevendo o input e tiver declarado corretamente e não aparecer o atalho, Ctrl espaço, ele mostra para você o atalho, tá vendo? Ctrl espaço, ele aparece o atalho para você. Mesma coisa no caso, vamos supor uma média aritmética. Se você der Ctrl espaço, ele vai te dar as opções de média. Nesse caso, média, quando não estiver nada dentro da função, é uma média aritmética. A função médica exponencial é a exponencial que nós estamos usando. E a median price, que é um outro indicador que tem na documentação. Tá? Então aqui tá tudo ok. Agora, para a gente realmente saber se isso aqui está funcionando, vamos verificar, está compilado. Vamos plotar isso daqui no gráfico. Então, plot n, eu vou colocar o meu primeiro plot, eu vou definir ele como VMR, plot m. O meu segundo plot eu vou definir ele como VRI, que seria a média intermediária, plot N3, que seria minha média lenta. Eu não vou colocar o MACD aqui porque ele não habilita ao mesmo tempo. Isso aqui é uma limitação do Profit. Ele não habilita ao mesmo tempo a gente colocar os plots no gráfico e o plot na parte de baixo como está no gráfico atualmente, tá? Então vamos salvar aqui, vamos colocar os plots para ver se está funcionando. Então nós começamos com o vídeo 1. Beleza? Pode ver que já coloriu. Esse aqui eu vou apagar. Então esse daqui agora está sendo o nosso indicador, tá vendo? Vídeo 1 da média 9, 21 e 72. O MACD 14, 144, 14, que é o que ele está buscando aqui, né? Todo esse input aqui, ele aparece aqui, tá? Agora, para a gente ver se o MACD está funcionando, a gente tem que
lembra de uma situação lá que o MACD histograma ele é 0,1? Para a gente informar que ele é 0,1, a gente tem que colocar barra 1, barra, e aqui nós vamos comentar o primeiro, comentar o segundo e colocar aqui o MACD. Salvar. Aqui nós vamos inserir ele como indicador novamente, só que na parte de baixo. Aí já está funcionando. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas está diferente, aqui embaixo está a linha e aqui está histograma. Então vamos resolver esse problema. Vamos selecionar o plot que a gente quer, nós vamos mudar o tipo dele. O tipo que eu quero, qual plot que eu quero mudar? Eu quero mudar o plot 1 para que tipo? O tipo 1. Que seria a mesma coisa se a gente entrasse dentro com o botão direito dentro do editor de estratégia, propriedades da estratégia, você vem aqui e seleciona esse tipo aqui. Esse seria set plot type, que seria o tipo. O tipo 0 é o tipo linha que está sendo plotado e o tipo 2 é o tipo histograma que está sendo que a gente está plotando agora. Desculpa. O tipo 0 é o tipo linha e o tipo 1 é o tipo histograma. Então, eu vou aplicar aqui, mas não vai funcionar. Então, a partir do momento que eu salvar aqui, já vai mudar para histograma. Certo? Então, note que o histograma, MACD histograma, é o do Profit. E o vídeo 01 é o nosso. Os valores são idênticos, 8566, 8566, certo? Então, os indicadores estão funcionando corretamente. Bom, vamos para a parte 2. Agora que eu sei que está tudo certo, nós vamos ir para a regra de coloração. Na verdade, nós estamos fazendo a regra de coloração somente para identificar os pontos de entrada, porque não tem necessidade, o robô não tem necessidade dessas regras de coloração. Visualmente seria somente para a gente estudar, né? Mas vamos colocar aqui. Bom, ele usa a regra de coloração no vídeo dele de 2MV padrão. Então, a 2MV padrão nada mais é, isso já tem na internet aí, muita gente já sabe. Vou aproveitar as médias que estão aqui no gráfico. Bom, vou pegar essa aqui e vou pegar de 9. 2MV padrão nada mais é do que uma média de 20 aritmética na máxima e uma média de 20 aritmética na mínima. Essa é a regra de coloração do 2MV padrão. Para quem não sabia, é isso daí. O fechamento entre as duas médias fica branco, o fechamento abaixo das duas médias é vermelho e acima das duas médias é verde. 2MV padrão é isso, tá? Então, a gente tem que criar essa regra de coloração agora para as nossas entradas, né? Então, vamos continuar aqui. Então, para eu criar essa regra de coloração, eu preciso de duas médias ainda, então vamos colocar aqui. A variável de média superior, que eu vou chamar de máxima, né? Ou vou colocar max, e vmin, que seria que a gente vai atribuir os valores da média da coloração 2MV padrão. São todos float. Vamos atribuir aqui então as médias. V max
vai receber a média de 20 períodos. Aqui eu não vou mudar porque é uma regra de coloração fixa, então eu não vou colocar como input para o usuário alterar. Então ela vai ser max, vai ser high, e a mínima vai ser min, low, de mínima. Ok, então vamos criar a regra de coloração. Se close for maior que Vmax, então paint bar cl line. Uma outra coisa, aqui nós podemos usar cl line com a coloração, que vai ser o tipo de um inteiro. Então, toda cor inserida aqui dentro, por trás do algoritmo, tem um número, que pode ser line, ele vai ser identificado como número inteiro. Ou a gente poderia colocar simplesmente assim, RGB. Dentro do RGB, a gente sabe que é red, green, blue, que são as cores primárias. Então, eu quero o verde, que é o green. Então, é 0,255,0, certo? É o verde. Se você quiser uma cor diferente, você tem um prisma da própria Nelogic aqui que dá pra gente usar. Por exemplo, eu clico aqui, eu quero usar esse azul bem escuro. Aí você vem aqui definir propriedades. Esse azul ele é representado por red 0, green 0, azul 64. Dentro do que vai ser esse azul aqui, dentro do RGB, tá aqui dessa parte. Beleza? Ó, mais um exemplo aqui. O nosso amarelo. O nosso amarelo puro seria o 255. Vamos ver se ele aceita digitar aqui. 255, metade vermelho e metade amarelo, metade verde, dá amarelo. Somente vermelho. Você apaga aqui, somente vermelho. Somente verde. 255. Somente azul. Você apaga aqui, 255. Beleza? É assim que funciona o RGB. Então vamos deixar como RGB por enquanto. Se não, se close for menor que a minha média inferior, que a gente definiu ela como mínima, então meu paint bar, que é paint bar, vai ser a pintura dos boxes. Modifica a cor da barra atual, que seria o box ou os candles. Aí eu vou deixar em cima como RGB e vou deixar aqui embaixo de uma outra forma que a gente poderia usar, CL Red. Se não, se o meu fechamento for maior que a máxima, né? O meu fechamento for maior que a máxima, que é a média de 20 da máxima, de 20 períodos da máxima, e a min e o fechamento for menor do que a média de 20 períodos da mínima, eu vou pintar de vermelho. Se nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, eu quero que seja de branco. Então, paint bar cl white. Vamos verificar. Não tem erro. Vamos salvar. Vamos excluir a coloração da 2MV e vamos colocar a nossa. Então, nosso é o vídeo 1. Pronto. A mesma coisa que da 2MV.
Para ficar esse vermelho aqui mais bonito, vamos colocar RGB red 25500 mais um parênteses, né? Porque quando você tiver dúvida entre parênteses, você seleciona o último parênteses, ele te dá qual que é o, o parênteses, na verdade, né? Você abre parênteses, se não tiver um parente do mesmo nível, ele fica, não tem parênteses, então tem que ter mais um, tá vendo? Aí a gente fecha parênteses, aí ele some o erro, verifica, salva, o vermelho mais vivo, beleza? Então aqui as médias a gente já pode tirar, que nós já temos a coloração. Agora a gente precisa voltar com o MACD, né? Bom, vamos colocar o nosso MACD aqui, então plot como vai ter só um plot, eu vou colocar como plot vmcd. Ele já vai plotar lá, só que a gente quer ele como histograma. Então eu quero selecionar o plot, o tipo do plot, o plot 1, eu quero do tipo 1, que vai ser do tipo histograma. Salvar. Beleza, já coloriu para nós aqui o nosso plot. Se quiser também, vamos colocar a mesma regra de coloração dos candles. Vídeo 1. Opa, vamos inserir no MACD. Pronto. A mesma coloração dos candles está no plot. Então vamos voltar às médias, que a gente vai precisar delas. Agora a gente começa a partir para a regra de entradas. Setup. Vou colocar assim. Buscando entradas. Buscando entradas. Então eu vou definir a minha condição by. Bom, o que eu quero que faça para mim fazer uma compra? Vamos analisar aqui a compra. Aqui eu preciso mudar, né? A média de 9 exponencial fechamento e a média de 21 exponencial fechamento. Bom, eu tive analisando no vídeo dele, ele fala que para a entrada é, teríamos que ter a condição do todo candle branco, que no caso aqui seria uma entrada, né? Autorizaria uma entrada, tomaria posição aqui em cima. Aqui tomaria posição. Só que o MACD tinha que estar positivo. Tem que estar positivo. E então a posição seria satisfeita aqui. Só que imagina, aqui nós teríamos uma stop, outra aqui stop. Aí aqui não faria nada. O MACD negativo não faria nada. Aí aqui a gente teria uma entrada bem aqui. Teria um stopzinho aqui, né? Porque o MACD está positivo. O que eu pensei em fazer é o seguinte: entrar somente no cruzamento da média 9 com 21, filtrando o MACD com a média de 72. Por exemplo, MACD positivo, acima do zero, e um cruzamento habilitando a entrada. Vou mostrar um exemplo mais claro. Aqui, por exemplo, na venda seria o exemplo ideal que eu estou procurando.
Cruzamento da média, a média de 70 acima das duas médias, a de 9 cruzou com a 21 e o MACD ficando negativo. Aí a gente tomaria posição aqui. Tomaria posição aqui e depois conduziria o stop. Por isso que eu adicionei o stop ATR, que eu acho interessante sair por stop ATR. Nessa condição aqui, a gente entraria aqui e sairia no stop ATR. Teria aproximadamente aqui 194 pontos. Ou você poderia conduzir de outra forma, com um trailing stop do próprio Profit. É uma possibilidade. Mas de início, nós vamos somente fazer a entrada aqui e sair no fechamento da média de 9, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que nós vamos precisar, parte da compra. A minha média, a minha média rápida tem que ser maior que a minha média lenta e a minha média intermediária tem que ser maior que a minha média lenta. Então, eu tenho que ter essas duas médias acima da média vermelha, certo? Vamos pegar um exemplo aqui melhor. Aqui, esse seria o exemplo. Aqui está dando condição de compra. A minha média rápida, que é a verde, ela é maior do que a minha média lenta e minha média intermediária é maior do que minha média lenta. Então, até aqui está tudo certo. Isso é uma condição. Aí nós vamos colocar e se uma dessas condições aqui, do jeito que a gente colocou entre parênteses, for falsa, ele anula completamente o buy, tá? Então, a segunda condição. A minha média, agora nós vamos pegar o cruzamento da média. Cruzamento da média. Se a minha média de lenta, minha VM, rápida, né? No caso, anterior, for menor do que a minha VM intermediária anterior, e o que eu estou pegando aqui, pessoal? Ó, só para explicar, deixar bem claro. Esse aqui o candle está sendo formado. Aqui é o candle número 0. Vamos por esse aqui é o número 0. Esse é o número 0. Esse é o candle 1. E esse é o candle 2. Então eu estou pegando. Esse aqui está a informação. Aí eu estou pegando. Se o meu candle, se a minha média do candle 1 for menor do que a média intermediária, se a média de 9 é menor que a média de 21, ok, está satisfeita. Aí no próximo candle, eu quero que a minha média de 9 seja maior do que a de 21, certo? Então vamos lá. VM rápida, minha média rápida de 9 tem que ser maior do que a minha média intermediária, que no caso seria o candle 0, por exemplo, né? O candle atual, que seria aqui que está sendo informação, e aqui está sendo o cruzamento. Então, o candle anterior e candle atual.
Aqui tem mais uma condição, duas condições. Aqui nós vamos passar para a terceira condição. Depois de tudo isso formado, eu quero que o meu MACD esteja branco, ou desculpa, esteja positivo, maior que 1. Então eu quero que o meu MACD seja maior que 0. Dessa forma ele será positivo. Vamos agora fazer diferente. Já que nós temos aqui a nossa regra de coloração, vamos colocar aqui em cima assim, para facilitar para vocês. Regra de coloração 2MV padrão. Agora nós vamos colocar a nossa regra de coloração no Candle, para a gente ver se a nossa condição de entrada está certa. Ctrl X, primeiro eu quero que calcule a condição para depois que colore. Nós vamos mudar aqui então para buy. Se a minha compra for verdadeira, pinte de verde. Nós não fizemos a parte da venda ainda, né? Ó, aqui teve uma condição. Exatamente o que a gente estava procurando, tá vendo? Aqui está positivo 22, esse também estava positivo, mas as médias não tinham se cruzado ainda. Aqui ele está positivo, então ele coloriu. Aqui a gente toma posição. Daria para a gente seguir com a saída da média. A nossa saída vai ser nesse candle aqui. Então, daqui lá teria 960 pontos. Então, vamos fazer parte da venda agora. Vamos copiar tudo isso. Sell. O sell será ao contrário, né? Então aqui a gente vai colocar. Se minha média rápida for menor que a minha média lenta e minha média intermediária tem que ser menor que a minha média lenta, minha média rápida anterior tem que ser maior do que minha média intermediária e minha média rápida tem que ser menor do que minha média intermediária. E o MACD tem que ser 0, menor que 0, que será uma condição, vamos achar que é uma condição que seja favorável para o nosso exemplo. Aqui não vai acontecer. Eu acho que aqui pode ser que aconteça. Vamos verificar aqui. Vamos mudar aqui para Sell. Não aconteceu porque o MACD não ficou negativo. Tem que ser essa condição. Há possibilidade de depois a gente pedir para ele autorizar a média, a média autorize o cruzamento e com o MACD positivo a gente entra em operação, mas isso fica por um futuro. Vamos procurar aqui a nossa condição de venda. Aqui quase aconteceu. Aqui quase aconteceu. Não aconteceu. Para vocês verem, aqui tem que ser bem objetivo, senão o sistema não vai fazer a entrada do jeito que a gente precisa.
ver se tem alguma coisa errada aqui. Vamos aumentar essa média para 200. Tá colorindo. É que realmente a condição não foi satisfeita, tá vendo? Porque quando eu aumento essa média para 200, ela foi lá para cima. Setenta e dois. Vamos ver outra condição aqui. Não é isso que eu quero. É, dessa forma vai ter pouquíssimas entradas, né? Bom, mas a gente pode mudar então. O filtro que a gente pode alterar aqui seria nós podemos tirar isso daqui, ó. Vamos eliminar o cruzamento das médias. Terá mais entradas, mas fica mais. Só que terá mais entradas falsas, né? Agora onde está sendo pintado é onde autorizaria as entradas. A partir do cruzamento da média MACD para baixo, ele autoriza a entrada. De início, vamos deixar dessa forma, depois a gente melhora aí, dependendo do feedback de vocês. Então vamos continuar para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos tirar essa coloração aqui. Colorizamento indicador, beleza. Agora vamos partir para a regra de entrada. Entradas. Vamos colocar se time for maior do que as 9 horas e ou a gente colora diferente. Se time for maior que hora início and time for menor que hora fim, aqui a gente está determinando o horário que vai ser feitas as operações. Então, comece e finalize. Vamos definir agora esse input. Aqui nós vamos colocar como input. E hora início às 9 horas e hora fim às 17 horas. E aqui eu vou deixar como padrão o encerramento das posições. Se time for maior que as 17h30, então
eu quero que feche todas as posições, close position e cancele todas as ordens pendentes. Cancel pending orders. A partir desse horário, cancela as posições, fecha as ordens pendentes, cancela as posições pendentes. Se aqui vamos colocar que se a gente não tiver end as position for falso, se eu não estiver posicionado nem na compra nem na venda e buy for verdadeiro, então buy at market. Se não, se sell for verdadeiro, sell charge at market. Vamos salvar. Vamos colocar nossa execução. Certo. Está funcionando. A gente comprou aqui. Nós compramos aqui. E saímos. Opa. E saímos aqui. Certo? Porque deu o final do dia. Mas nós queremos sair no fechamento da média de 9. Então vamos buscar saídas agora. Buscando saídas. Se eu estou comprado, a gente pode escrever se eu estou comprado desta forma, que retorna a posição aberta, retorna se estamos com uma posição de compra em aberto, ou poderia ser buy position maior que 1, que também pode ser dessa forma. Se eu estou comprado, eu quero sair se close for menor, eu quero sair no fechamento da média de 9, que VM rápida. Então, close position. Ou a gente pode fazer, se eu estou comprado, sell to cover at market. Certo? Vamos aqui. Vai sair aqui em cima. Tá saindo. Por que que ele tá fazendo esse monte de operação? Ele entrou aqui, saiu aqui. Aí ele entrou aqui de novo, saiu aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Ele tá fazendo esse monte de operação porque as condições ainda estão sendo satisfeitas. Aonde tiver verde, ele vai entrar e se fechar abaixo da média, ele vai vender. Todas as condições estão sendo satisfeitas. Então vamos fazer a parte da venda, depois a gente resolve esse. Else se sold. Se eu estiver vendido, então begin end.
se close for maior que VMR, então eu vou colocar close position nessa para vocês ficar com duas opções. Tanto faz aqui colocar um buy at market, aí eu vou colocar aqui na frente. Buy at market. É a mesma coisa. Porque toda vez que você está posicionado na compra, você tem que vender. Toda vez que você está vendido, você tem que comprar. Então, buy at market, at market. Aqui finaliza o dia, né? Deixa eu comentar aqui. Finaliza se estiver posicionado. Finaliza se estiver posicionado. Salvar. Ó, tá vendo a mesma coisa. Comprou aqui, fechou acima da 9, saiu da posição. Vendeu aqui, saiu acima da 9, fecha a posição. Vendeu aqui, acima da 9, mas como ainda as condições estão sendo favoráveis, ele habilita a compra ou a venda. O que nós podemos fazer aqui também é o seguinte: para diminuir esse ruído, a gente pode colocar assim, ó, uma nova condição aqui, end, se close for menor que a VMR, então eu não entro mais. Eu não entro aqui abaixo da média de 9. End close for maior que VMR, eu não entro mais na média, acima da média de 9. Eu não faço operação aqui e não vou fazer operação aqui dentro. A gente resolve esse problema de monte de entradas. Opa, fiz errado. Aqui tem que ser menor. E aqui tem que ser maior. Eu quero que ele compre aqui, saia aqui e não faça nada aqui dentro. Beleza, é isso. Então, vende, compra. Vende, compra. Entendeu? Depois daria pra gente dar mais uma melhoradinha nesse código. Mudar as médias, mas o intuito aqui é só explicar como faz para a gente automatizar as estratégias. Está funcionando. Vamos rodar um backtest só para a gente ter noção do que acontece. Tá salvo. Execução 20R, o input. Vamos colocar de 1 ano e vamos executar. Lembrando aí, pessoal, isso não é recomendação. A gente está aqui só para ajudar a desenvolver as estratégias aí para facilitar o backtest. Tanto é que o resultado não é muito satisfatório, precisa mexer bastante coisa. (26% de acerto com payoff de 2,42, fator de lucro de 1,05. Então tem bastante coisinha para mexer ainda para melhorar esse código. Se fosse uma curva ascendente estaria bonito, mas dá pra gente dar uma melhorada ainda. Mas o intuito aqui é só de explicar como que funciona o código, como programar
regra de coloração e assim por diante, beleza? Vou disponibilizar esse código lá no Telegram. Quem tiver interesse pode baixar lá à vontade, se tiver dúvida, tiver algum código que queira automatizar, que não se importar da gente publicar no nosso canal, manda mensagem lá que a gente conversa. Por enquanto, obrigado. E quando o nosso canal tiver 1000 inscritos, eu vou ensinar a fazer o gradiente linear, que eu tenho ele rodando aqui já, né? Vou dar uma palhinha para vocês aqui. Gradiente. Então eu tenho tenho um gradiente aqui. Então o meu gradiente ele sai por gain financeiro e stop financeiro. Aí eu tenho um pouco de experiência e dá pra gente ir conversando aí, beleza? O intuito aqui é mais ajudar. Qualquer novidade, qualquer dúvida, manda mensagem no Telegram lá que a gente vai se falando. Por enquanto, obrigado e seja bem-vindo.